Olá! Nessa aula vamos falar sobre vieses cognitivos que atrapalham o investidor. É muito importante que antes de começar a comprar ações, fundos imobiliários, renda fixa na prática, né, você tenha aí uma mente blindada relacionada a alguns tipos de eventos que podem acontecer e que é natural do ser humano, mas fatores comportamentais eles são essenciais na sua caminhada e eu trouxe nesse vídeo aqui alguns tipos de vieses, há mais de 30, né? Eu trouxe cerca de 5, que são os principais que eu encaro aí como os mais prejudiciais para o investidor buy and hold, para o investidor de longo prazo. Então essa aula é bastante interessante, peço que você não pule essa aula, porque você vai se identificar em muitas das coisas que eu vou dizer aqui, não apenas voltada a investimentos, mas até propriamente na sua vida, mas principalmente para investimentos. É importante que você acompanhe essa aula para que você evite cometer esses erros aí no futuro, tá? Então, o que são vieses cognitivos? Quando estamos fazendo julgamentos e decisões sobre o mundo ao nosso redor, gostamos de pensar que somos objetivos, lógicos e capazes de captar e avaliar toda a informação que está disponível para nós. Mas nós não somos robôs, somos seres humanos, nós temos o lado emotivo na frente aí, né? A realidade é, no entanto, que nossos julgamentos e decisões são muitas vezes crivados com erros e influenciados por uma grande variedade de vieses. Viés é utilizado para expressar o sentido de parcialidade, onde uma análise é feita de maneira tendenciosa, baseadas não em evidências, mas na percepção pura e simples que a pessoa tem de uma situação. Né? Então, muito importante isso, percepção, a palavra. O cérebro humano é notável e poderoso, mas certamente sujeito a limitações. Vieses cognitivos são apenas um tipo de limitação fundamental no pensamento humano. Eles podem estar associados a atalhos no processamento de informação, né, que é um lado heurístico, né? Falta de clareza mental, capacidade limitada da mente ao processar informações e influência social. Então, a partir de agora eu vou falar alguns vieses, vou dar detalhes sobre eles e como que você se protege mentalmente desses tipos de viés, tá? O primeiro é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É a tendência de procurar, interpretar, focar e lembrar a informação de uma forma que confirma nossos preconceitos. Né? Então, preconceito é o pré-conceito. Você tem um preconceito de alguma coisa já. O viés da confirmação é um ato inconsciente de buscar referências apenas naquelas perspectivas que alimentam nossa visão pré-existente, enquanto ao mesmo tempo ignoramos ou desconsideramos opiniões, mesmo que válidas, que ameaçam o nosso ponto de vista. Nós adoramos concordar com pessoas, textos e pensamentos que concordam conosco, e paradoxalmente a internet piora essa tendência, né? É uma realidade nua e crua aí, né? Por isso nós só acessamos sites que expressam nossa opinião política e andamos com pessoas que têm gostos parecidos com os nossos. Isso é perigoso, porque pode guiar o investidor a tomar decisões julgadas de forma errada. Por exemplo, um investidor pode acreditar que uma certa empresa é um bom investimento apenas por procurar informações que confirmam o seu ponto de vista, ficando fechado a opiniões ou fatos contraditórios. Então, o viés da confirmação ele é muito utilizado aí por investidores que têm a cabeça fechada, que acham que eles só querem a opinião daquelas pessoas que confirmam. Eu particularmente passo muito isso por ser influenciador, né? Por ser um influenciador financeiro, às vezes eu respondo uma coisa, a pessoa não concorda, ela vai lá no privado e começa a me xingar, porque eu simplesmente não concordei com a confirmação dela, eu dei um outro ponto de vista. Isso é natural, faz parte, então você como investidor de longo prazo, não fique com a cabeça fechada nesse sentido, tá? E aí como você pode se prevenir? Então, os vieses, você consegue prevenir, não eliminar completamente, né? Mas como que você consegue prevenir o viés da confirmação? Avalie seu modo de pensar e tente detectar padrões que levem a seguir por caminhos fáceis, que tendem a confirmar suas hipóteses, né? Que às vezes você vai naquele caminho que você já sabe que é o mais fácil, você está acostumado, para ele você já tem aquele viés da confirmação. Mas, se você pega uma curva para a direita ou para a esquerda, talvez você consiga encontrar mais coisas para enriquecer o seu pensamento relacionado a determinado assunto. É a mesma coisa quando você vai analisar uma empresa, analisar uma ação, um fundo imobiliário. Tente procurar diferentes pontos de vista sobre uma determinada avaliação ou análise. Não embase suas decisões em achismo, especulação e eventos de curto prazo, essencial para investimentos, né? Eventos de curto prazo é praticamente operar notícias, né? Então você opera notícias aí e vai vender ou vai comprar uma ação baseada simplesmente em um evento de curto prazo. Você não analisa aquilo
com um prisma de longo prazo. Busque sempre os fatos, fundamentos e o longo prazo. E não tenha medo de estar errado, pois uma hora ou outra nós sempre erraremos. E é natural, eu erro também, né? Quem não comete erros voltado a investimentos ou até mesmo na vida particular. Então é comum o ser humano, ele erra e o importante é você aprender com o erro, né? Outro tipo de viés, esse aqui é muito comum, eu vivo muito na prática isso aqui nos grupos, e no grupo do Facebook, WhatsApp e Instagram, que é o viés da aversão à perda. É a tendência humana a preferir fortemente evitar uma perda para receber um ganho. A aversão à perda é um viés que simplesmente não pode ser tolerado na tomada de decisão financeira. Ele instiga exatamente o oposto do que os investidores querem, aumento do risco com menores retornos. Manifestações incluem investidores que se agarram à perda de investimentos por muito tempo e investidores que vendem vencedores muito cedo. Né? Então você se agarra àquele ativo que simplesmente não entrega resultado, não tem perspectiva, e aí você vende aquele ativo que é o campeão da sua carteira, você vende aquela ação que está subindo, que está uma maravilha, que a empresa entrega resultado. Por quê? Porque você tem medo que o seu lucro se evapore, né? E você acha que se você não vender, você vai perder aquele lucro ali, aquela rentabilidade que está acontecendo. Então, esse é o viés da aversão à perda, ele é arriscadíssimo para um investidor buy and hold, tá? Pode também ser a razão para manter uma carteira desequilibrada. Por exemplo, se várias posições de investimentos caírem em valor e o investidor não estiver disposto a vender devido à aversão a perdas, pode ocorrer um desequilíbrio. Então, na teoria da perspectiva de aversão à perda, né, a gente vê 2% de ganho, satisfação bastante, né? 2% de perda, está totalmente satisfeito. E eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas me perguntam no Instagram, por que a ação X está caindo faz tempo, né? Aí quando você vai ver o faz tempo, tipo, em uma semana a ação caiu 1%, 1,5%, 2%. Tipo, mas se você vai ver um horizonte de longo prazo, a ação subiu mais de 1.000%, 2.000%. Então assim, a pessoa está focando apenas naquela perda momentânea, porque ela não vendeu o ativo, né? Ela está focando apenas naquele vermelhinho caindo. É por isso que eu não gosto de ficar com aplicativos de cotação toda hora, porque não faz sentido, né? Não faz sentido, porque isso faz com que você tenha uma aversão à perda, o viés da aversão à perda, ele fica muito enraizado na sua mente. Como que você se previne? Utilize a estratégia de alocação de ativos e siga o plano. Então, você tem uma estratégia de alocação de ativos e você está aprendendo bastante aqui nesse curso referente à alocação de ativos, né? Siga o plano. Reavalie seus ativos de tempos em tempos para saber se ainda possuem valor. Não é girar patrimônio isso aqui. Isso aqui é reavaliar os ativos. É normal você ter que fazer isso aí de tempos em tempos. Prejuízos são normais. Aprenda a assumir seus erros e seguir em frente. Esqueça a rentabilidade e previsão de futuro. As pessoas focam muito em rentabilidade e pouco no aporte. Nós aprendemos na aula sobre aporte, sobre o poder dos juros compostos, né? A importância do aporte. Foque no processo, não no resultado. Aí tem uma frase do Daniel Kahneman, né, que é um livro muito bom, esse livro dele, fica uma outra dica de livro aí, né? Que é Rápido e Devagar, pode pesquisar esse livro, é muito bacana. Ele fala, o conceito de aversão à perda certamente é uma das contribuições mais significantes da psicologia em economia comportamental. O outro tipo de viés, né, é o viés da ancoragem. Esse aqui eu vejo muito também. O viés da ancoragem tende a confirmar demais ou ancorar-se em uma referência do passado ou em uma parte da informação na hora de tomar decisões. Esse viés tenta explicar por que pessoas são excessivamente dependentes da primeira informação que vem ou que ouvem. É mais ou menos assim, você escolhe um valor ou número, mesmo sem saber porquê, e passa a usá-lo como padrão para comparar tudo o mais que surgir. Eu conheço muitas pessoas assim, inclusive. Isso significa que a primeira impressão sobre um fato é muito poderosa em nossa mente. Todas as comparações posteriores a essa impressão serão ancoradas a partir dela. Então tem pessoas que falam, eu só invisto com o dividend yield com 6. A empresa tem que ter 6% de dividend yield. Aí você, por quê? Nós temos uma taxa Selic aí a 2, 2,5, 2. Por que você só investiu em empresa que tem dividendo acima de 6%? Por que não uma empresa ótima, que paga recorrentemente 5% de dividendo ao ano, você não teria? Porque você se ancorou no 6%, então você fica com aquele viés da ancoragem, tá? É um exemplo aqui que eu estou dando, mas existem diversos tipos de exemplos. E como você se previne desse viés de ancoragem? Não associe suas análises a preços ou cotações históricas, né?
Muitas vezes, por que que tem você se prevenir dessa forma? Às vezes a pessoa ela fica baseada num preço, vou dar o exemplo da VEG. A VEG é uma ação, uma das melhores ações da Bolsa Brasileira, ela não para de subir. Mas por quê? Porque é uma empresa que inovadora, entrega resultado, está sempre crescendo. Mas as pessoas têm o preço da VEG quando ela custava R$14. E aí ela chega a 30, 40, 50, começa aquele papo, tá cara, tá cara. Porque a pessoa ancorou o preço da VEG naqueles R$17. Naqueles 14, R$17, por ali, naquela faixa até 20, né? Então, a pessoa não compra mais VEG, a ação continua subindo e a pessoa fica chupando o dedo, né? Enquanto o investidor, que é inteligente, que percebe que ele, além de não vender a campeã da carteira dele, aquela empresa campeã, ele nem incentiva, continua fazendo aportes nela. Não invista em ações só porque os preços no passado formaram figuras como vale, zona de suporte, linha de tendência, seja lá o que for. O motivo real do seu investimento precisa ser focado em fundamentos. Se você já fez as devidas análises e acredita que o preço está abaixo do valor do negócio, compre, pronto. Busque seguir sua alocação de ativos e balancear sua carteira de investimentos, seguindo os percentuais determinados, investindo mais no que ficou para trás, né? Aí você acaba se distanciando do viés da ancoragem voltada a investimentos. Esse aqui é o viés do efeito manada. Esse aqui é muito conhecido e ele chega até a ser triste, né? Efeito manada, tendência das pessoas fazerem algo porque outras pessoas estão fazendo, independentemente de suas próprias crenças que podem ignorar ou substituir. Quando a massa escolhe um vencedor ou um favorito, é quando o nosso cérebro individualizado começa a desligar e entra em uma espécie de pensamento de grupo. Mas não precisa ser um grupo muito grande ou uma nação inteira. Podem ser pequenos grupos, como a família ou até mesmo um grupo de trabalhadores de um escritório. O efeito manada é o que normalmente causa comportamento, normas sociais e memes que se propagam entre os grupos de indivíduos, independentemente de evidências ou motivos, né? Então as pessoas seguem a manada e quebram a cara, igual na imagem aqui, né? Os búfalos seguindo a manada e indo para o penhasco morrer. E tem 4 motivos por que os investidores seguem a manada sem perceberem. O primeiro é a pressão social da conformidade. A maioria das pessoas é muito sociável e tem um desejo natural de ser aceito por um grupo, ao invés de ser marcado como uma pária. Portanto, seguir o grupo é uma maneira ideal de se tornar um membro. O grupo não pode estar errado. Essa aqui é batata, né? Mesmo que você esteja convencido de que uma determinada ideia ou curso ou ação é irracional ou incorreta, você ainda pode seguir o rebanho, acreditando que eles sabem algo que você não. Ganância. A sensação de que pode perder a grande subida do mercado afeta profundamente os investidores. Eles não vão querer ficar de fora e para isso se expõem a risco elevado, sem se importar com os fundamentos intrínsecos. Isso leva os investidores a comprarem em mercados de alta. E o pânico. Quando ocorre a quebra geral do mercado, o efeito manada novamente estará lá. O preço dos ativos despenca a níveis irracionais, movidos pelo pânico e desespero. Agora o investidor vende no mercado em baixa, pois não suporta a dor da perda. Então, o efeito manada na Bolsa de Valores ele é muito comum e eu vejo muito isso, infelizmente. Inclusive influenciadores, né, que fazem esse efeito manada aí, compram uma ação e aí, não estou dando dica de ação, mas todo mundo compra aquela ação, a ação sobe, depois ele se livra e a manada fica com o problema na mão, né? Então como que você se previne do efeito manada? Pense de forma independente, aprenda a realizar suas próprias análises e tomar suas próprias decisões. Não tente ir contra a manada, simplesmente se afaste dela. A manada pode estar certa na maioria das vezes, mas também está errada grande parte. Entenda o que move o preço dos ativos no curto prazo é fluxo, notícias e especulação. No longo prazo, os fundamentos e qualidade dos ativos é o que importa, né? Novamente, eu estou sendo bem categórico em relação a essa questão dos fundamentos no longo prazo. Desenvolva uma mentalidade adequada através da leitura, estudos e aprendizagem. Investir é uma jornada de longo prazo. E agora, o viés da falácia do apostador. Tendência em dar enorme peso em eventos passados, acreditando que eles afetarão eventos futuros. A falácia do apostador ou jogador ocorre quando as pessoas acreditam que podem prever eventos aleatórios e que podem controlar a sorte. O investidor, isso aqui é muito ligado também a efeito manada, tá? Porque muitas pessoas usam a falácia do apostador e atraem uma manada junto, tá? É como se ele fosse o gênio, né? O investidor, após ter sucesso em algum dos seus investimentos, pode acreditar que tem sorte ou tem uma mão boa para investir em ações.
Isso leva a tomar caminhos especulativos de buscar a riqueza fácil e rápida, e não precisa dizer que este caminho leva a prejuízos e insucesso. Um elemento crítico da falácia é que as vitórias e as perdas se equilibrarão no curto prazo e não no longo prazo, de modo que várias perdas significam que as vitórias são mais prováveis. Como que você se previne desse viés? Tente pensar como eventos de probabilidade, evite depender da sorte ou esperança, busque diversificar sua carteira, faça compras pequenas e regulares, não especule ou tente controlar o mercado, né? Você não é nenhum gênio, ninguém é gênio do mercado. Você vai acabar sempre, se você tentar ser mais inteligente que o mercado, você vai acabar perdendo e é uma briga que você não vai ganhar. Então, por isso, sempre aportes regulares, trabalho, fundamentos e longo prazo. Não tem muito segredo. Mas esses vieses cognitivos, eles atrapalham muito, né, o investidor de longo prazo. Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, porque agora nós vamos começar a entrar num conteúdo mais técnico, né, no módulo sobre ações, depois no módulo sobre fundos imobiliários. É bem no detalhe que eu vou pegar mesmo. Nós vamos aprender sobre análise fundamentalista, múltiplos, balanço, DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, tudo isso. Mas não adianta você aprender tudo isso, você ter as técnicas, ter o conhecimento, se a sua cabeça ela não está bem, ela ainda possui diversos vieses cognitivos que vão te atrapalhar aí na caminhada. Eu ainda tenho vieses dentro de mim, né? Então, como eu falei, há mais de 30, eu trouxe aqui os principais, mas há mais de 30 tipos de vieses. Então, se você quiser se interessar mais pelo assunto, pode pesquisar na internet, vieses cognitivos, aí você vai ver quais são aqueles que você se encaixa, para você poder trabalhar e procurar evitar que eles ocorram, tá bom? Então, te espero agora no segundo módulo sobre ações. Vamos falar tudo sobre ações, vamos comprar ações na prática, vamos analisar, né, vou mostrar como que eu analiso small cap, dividendos, qual que é a lógica, quais são os eventos acionários que você como investidor vai passar, né, dividendos, juros sobre capital, bonificação, IPO, OPA, e subscrição e vários outros eventos acionários. O que são ações, quais são os códigos das ações, o que são blue chips, mid caps, small caps. Então é um conteúdo muito amplo. Eu preparei um conteúdo muito amplo sobre ações e fundos imobiliários, além desse conteúdo inicial, introdutório aqui, né? Onde falamos sobre buy and hold, onde falamos bastante aí também sobre vieses cognitivos, sobre comportamento, fatos históricos. Então espero que você tenha gostado desse módulo introdutório, que você tenha aprendido, né? Se você saiu desse módulo e aprendeu pelo menos uma coisa, eu acho que a minha missão nesse primeiro módulo já foi cumprida. Agora vamos para o módulo de ações e espero que seja muito satisfatório o seu aprendizado, tá bom? Um abraço e até mais.